Gente, vamos dar continuidade, então, agora a gente falando sobre a segmentação. O que é esse processo de segmentação? Então, é nada mais do que a divisão desse zigoto. Então, esse ovo, né, esse zigoto, pode passar por diferentes tipos de segmentação, como a gente viu na aula anterior. Agora eu vou dar um exemplo aí, vou falar basicamente do ovo oligolécito, que é aquele exemplo dos mamíferos, aonde tem uma distribuição igual do vitelo. Então, a primeira segmentação é uma segmentação que ocorre em torno de 36 horas, uma segmentação vertical, aonde a gente tem a divisão do ovo em duas células, em dois blastômeros iguais. A segunda divisão, a segunda segmentação, também é uma clivagem vertical, que é em torno de 48 horas, e aí vai dar origem a 4 células de um mesmo tamanho, 4 blastômeros do mesmo tamanho. Em torno de 60 horas após a fecundação, a gente tem uma clivagem agora na horizontal e a formação, então, de 8 blastômeros de um mesmo tamanho. Após isso, a gente tem a formação de, na próxima divisão, em torno de 16 a 32 células. A gente considera um estágio onde a gente dá um nome agora um pouquinho diferente, que é o nome de mórula. Esse nome deriva de amora, não lembra uma amorinha cheia de bolinhas? Então, em torno de 72 horas a gente está nesse estágio de mórula, onde a gente tem esses blastômeros todos do mesmo tamanho, essas células indiferenciadas. Ainda não dá para saber o que cada uma dessas células vai ser, se vai dar origem a um bracinho, um coração, ao que vai ser desse indivíduo, tá? Então a gente tem aí células indiferenciadas. Talvez aí, será que seria aí as células tronco, essas células indiferenciadas que são tão importantes para as pesquisas, né? Então, vamos seguir aí na segmentação. Após a formação, então, desse maciço celular, que é a mórula, vem um novo processo, uma nova fase. Essa fase é chamada de blástula. O que é a blástula, na verdade? Então, na verdade, ocorre um processo onde começa a entrar por osmose, por osmose começa a entrar água dentro dessa mórula, por causa de bombeamentos iônicos, né? Enfim, não precisa saber o processo, não vem ao caso, mas o que vem acontecer começa a entrar água dentro dessa mórula e as células que estavam compactadas ali no meio, elas começam a ir para a periferia. Quando elas começam a ir para a periferia, a gente tem o surgimento de uma primeira cavidade, de um primeiro espaço ali no meio. Esse estágio, ele é chamado de blástula, tá? E essa cavidade, tudo na biologia tem nome, essa cavidade é chamada de blastocele, tá? Então, a cavidade é chamada de blastocele. As células que estão na periferia são chamadas de blastoderme. Então, a derme, né? As células de revestimento. E podem ter maciços celulares ali no seu interior. Nos mamíferos, isso tudo recebe um nome um pouquinho diferenciado. Essa blástula recebe o nome de blastocisto. A cavidade continua recebendo o nome de blastocele, só que essas células, essa blastoderme recebe um outro nome. Essas células que estão externamente são chamadas de trofoblastos. E essas células que são esse maciço interior são chamadas de embrioblastos. Ó, o nome já diz. Esse embrioblasto são as células que vão dar origem ao embrião. E esse trofoblasto são as células que vão dar origem aos anexos embrionários, né? Placenta, o córion, o âmnion, isso é dado origem através desse trofoblasto. Lembra que lá no slide anterior eu induzi vocês a perguntar sobre lá na mórula, se lá seriam as células indiferenciadas que seriam utilizadas então para ser utilizadas como células-tronco? Então, não são bem lá naqueles estágios que são colhidas células-tronco. Por quê?
Lá na mórula, elas são tão indiferenciadas ainda que eu não sei quais células daquela vão dar origem realmente ao embrião ou que vai dar origem a esses anexos embrionários. Então, o local de colheita de células embrionárias seria aqui, nessa fase de blastocisto, aonde eu tenho a certeza de que essas células ali, os embrioblastos, vão dar origem ao embrião. Tá? Após a formação, então, dessa cavidade, por diferentes tipos de processo, vai começar a haver uma mudança nessa conformação dessa estrutura. Esses processos, né, que são diversos em cada um dos organismos, vão começar a dar origem a uma estrutura que a gente chama de gástrula, que é a próxima etapa, num processo que a gente chama de gastrulação. A gastrulação é o processo onde a gente vai dar origem ao intestino primitivo desse ser. E ele pode ocorrer por diferentes tipos de processo, como mostra aí no slide para vocês. O primeiro processo é chamado de embolia. Esse tipo de processo, ou também chamado de invaginação, ocorre bastante no ouriço do mar. Então, ocorre uma dobra dessas células lá de baixo, né, de uma das partes dessa blástula, e essas células começam a invaginar, ou seja, entrar para dentro, tá? Formando, então, esse canal que vai ser chamado de intestino primitivo lá no futuro. O segundo tipo de gastrulação, né, de tipos que podem formar esse intestino, é chamado de involução. A involução, ela ocorre nos anfíbios. Nesse tipo, começa a ocorrer proliferação celular ali nesse blastóporo, que é esse primeiro orifício que surge, e aí essas células começam a migrar, tá, para a parte de dentro, então, dessa estrutura. Existe um outro tipo de formação de gastrulação, que é o que ocorre nas drosófilas, que é chamado de ingressão. Nesse processo de ingressão, as células que estão na base, elas começam a afunilar a ponta e engrossar a parte de cima, como se fosse um funil de uma garrafa, e aí elas se desprendem e sobem. Isso ocorre nas drosófilas. Existe ainda um outro processo que é chamado de delaminação, que ocorre nos mamíferos. Na delaminação, ocorre que a blastoderme, ela tem uma proliferação, tá? Ocorre uma proliferação dessa estrutura, então aumenta o número de células ali, e aí a gente tem a formação da gástrula. E outro tipo de gastrulação é a epibolia, que também pode ocorrer nos anfíbios e nos ouriços do mar, e é onde ocorre uma expansão também dessa camada celular, uma expansão da camada celular sobre a outra já existente. Então, são os diferentes tipos de gastrulação que podem acontecer. O que é essa gastrulação? Nada mais é do que a formação, então, desse intestino primitivo que recebe o nome de arquêntero. Aí, nesse exemplo, a gente tem como a invaginação, que é o mais comum, que traz nos livros, que é um processo mais didático. Então, a gente tinha lá a blástula, que é formada por aquele espaço lá dentro, que é chamado de blastocele, e isso sofre uma invaginação, uma dobra para dentro. Quando vai surgindo essa dobra para dentro, a gente tem a formação de um poro, que recebe o nome de blastóporo, e a formação desse arquêntero, que é essa cavidade, ou também chamado de intestino primitivo. Veja, se é algo que tem a ver com o processo digestório, com o sistema digestório, os poros que têm comunicação com o meio externo no sistema digestório, não é a boca e o ânus? Esse blastóporo, então, vai ser a estrutura que vai dar origem ou à boca ou ao ânus. Se for primeiramente a boca, vamos dar origem a animais que são chamados de protostômios. E se for dar origem ao ânus, a gente tem a origem dos animais que são chamados de deuterostômios.
Formado essa cavidade, que é o arquêntero, né, o intestino primitivo, olhem ali a estrutura que a gente tem na gastro. Continuamos tendo uma cavidade que é chamada de blastocele, né? Ainda existe essa cavidade que depois vai ser substituída. As células da parte exterior são chamadas de ectoderme e a parte interior que forma o arquêntero, endoderme. Isso, quando a gente tem esses dois únicos tipos de folhetos, ecto e endo, a gente dá origem ao que a gente diz animais diblásticos. Vou mostrar mais para frente num slide para vocês. Só temos dois folhetos embrionários. Quando essa endoderme ali vai se diferenciar em outros tecidos, como a mesoderme, ou também chamado de mesentoderme, a gente tem origem a animais triblásticos. Vou mostrar em figuras que fica mais fácil para vocês. Então, ó, nesse processo, como eu disse para vocês, esse blastóporo pode dar origem ou à boca, né? Primeiramente a boca, o que seria os animais chamados de protostômios, ou esse blastóporo pode dar origem inicialmente ao ânus e posteriormente a gente vai ter a formação da boca, que são os animais deuterostômios. Quem são os animais deuterostômios? Os mamíferos, né? Os cordados e os equinodermes, perdão. Todos os cordados e os equinodermes. Quem são os equinodermes? As estrelas do mar. São os únicos deuterostômios, né? O restante são animais protostômios, né? Mateumintos, moluscos. Lembrando que antigamente era classificado tudo que não era protostômio em deuterostômio. Tudo que não era deuterostômio em protostômio. Mas hoje a gente já sabe que não é bem assim, porque a gente só vai classificar a partir dos animais que têm tubo digestivo completo. Então, a partir dos animais que têm boca e ânus. Não faz sentido eu classificar um animal que não tem tubo digestivo completo em protostômios, tá? Em relação aí aos folhetos embrionários, vai ser um animal diblástico ou um animal triblástico. Então, vejam ali na foto. A gente tem uma gástrula jovem, formação do arquêntero, esse intestino primitivo, com o blastóporo lá embaixo, né? Esses tecidos podem dar origem, então, ao endoderma, que é essa parte interior, e o ectoderma, parte exterior. Dois tecidos, né? Então, é um animal diplástico, né? Mas também pode ter a formação do ecto, o endo revestindo esse intestino primitivo e a formação de um terceiro tecido, que é o mesodermo. Quando tem esses três folhetos germinativos, né? Esses três folhetos, é chamado de um animal triblástico, tá? Então, a gástrula de um animal triblástico. O próximo passo da nossa aula é ver a organogênese, né? Que agora a gente vai ver como esses folhetos vão se diferenciar para a formação dos órgãos, tá?